when I'm living in the ordinary life, I cannot walk. I can walk, but I can't. It's difficult. When you are coming here to visit me, your visit give me the power of cheese. Spot incrível. Ok, good. Acho que isto deve ser dos sítios mais bonitos que eu já andei. Bora, tá? Tá? Primeira vez que eu pensei em viajar para o Iraque, a primeira reação foi: não, tu não vais viajar para o Iraque. Só que depois de investigar um pouco, percebi que a minha percepção estava bastante ao lado do que era a realidade. E eu percebi que, ok, agora tenho que enfrentar os meus medos e tentar quebrar essas percepções erradas que existem em mim e também em muitos portugueses. Em 2019, quando viajei ao Sri Lanka, foi depois de um atentado que matou mais de 400 pessoas no dia a seguir. Pelo menos 138 pessoas morreram em várias explosões. Uma série de explosões aconteceram quase em simultâneo. E a verdade é que senti medo, duvidei se devia ir ou não, mas decidi ir e todos os medos que eu tinha caíram por terra enquanto viajei pelo Sri Lanka. E aquilo que eu notei nessa viagem é que, ao levar as pessoas a viajar comigo através do Instagram, muitas das pessoas que me seguiam também perderam esses medos. E foi desde então que eu percebi que eram este tipo de destinos que me interessavam, destinos que causam dúvidas e medos. E por isso é que estou no Iraque, porque sei que a ideia que nós temos deste país é completamente diferente daquilo que ele realmente é. E é isso que eu quero ver. E é isso que eu quero mostrar. Bem, eu estou desempregado e eles perguntaram se eu queria vir, não tinha nada para fazer, por isso decidi vir e cá estamos. Ok. Cabin crew, prepare for landing, thank you. Pá, primeiras impressões aqui no Iraque, anda. Pessoal, altamente, é difícil estarmos um minuto sem sermos abordados por alguém a desejar-nos marhaba, welcome sir, welcome, oferecer-nos comida, a querer falar connosco, querer-nos dar um beijo. Aqui o pessoal beija-se muito, os homens dão um beijo na cara, impecável. A lot of people, the foreign people, they think Iraq it's a war and the dangerous. And there is nothing here. Everything is safe. We live like any country in the world. Esta malta é incrível. Yes. Claro que eles nos ofereceram um pão, não é? Ainda está a bem quente. Por isso, claro, eles estavam a tirá-los agora. A primeira coisa que disseram para não fazermos foi para não falarmos com militares nem lhes tirarmos fotografias. Foi logo o primeiro preconceito que retirámos da lista. Quer uma foto? Foto! Eu juro que não pedi nada, pá, ele insistiu em pipocas que acabou de fazer, que é uma mistura. Pá, é Iraque. Como está a situação do Daesh? سبيك برتغالي والوضع مع داعش راح ماكو Mako, ابد achas que o Daesh ainda tem muitos apoiantes no Iraque? حدثت في سنة 2014 فهذه الحقبة انتهت خلص اليوم العراق
عراق جديد، بغداد جديدة، ناس مثقفين. العلم العراقي يقتدى به من آلاف السنين. نحن أصحاب حضارة تاريخية، أول حضارة في العالم، فلا بد أن تستفادوا من هذه زيارتكم. لطيفين وأحببتكم كثيرا. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Shukran. حبيبي. Habibi. O taxista que trabalha em estatística durante a semana e ao fim de semana faz carinho para ganhar دائما dinheiro, توجد طريقة Explicou-nos حاول ele. أرجوك. quer-nos oferecer a viagem porque somos convidados dele e quer que nos... Não No quer, problem. não quer, There's no problem. It's okay. It's okay. não quer que nós paguemos, mas nós temos... Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, thank you. Are we? O gajo ficou muito mais tenso quando nós falamos do Daesh, mas não no mau sentido. Nota-se que querem fazer um esforço para provar que as coisas estão diferentes, mas é claro que o bode expiatório, e muitas vezes é um facto, outras vezes se calhar nem tanto, é os Estados Unidos. Ele estava a dizer que o Daesh foi criado pelos Estados Unidos com interesse para destabilizar a zona e não pelas pessoas de cá. Estávamos a passear pelas ruas de Bagdade e conhecemos uma família e percebemos que eles eram iraquianos que viviam na Alemanha há mais de 30 anos. E então resolvemos falar com a mãe da família e perguntar-lhe como é que era o Iraque quando ela era uma criança. بس هسه بعد 33 سنة ما رجعت بندلت أي مكان حتى مدرستي. She didn't recognize anything when she came back now. Like everything changed. التطور اللي صاير هنا كلش كبير وكلش سريع. كان هواية أحسن من هسه، ما كان أكو ربطات، ما كان أكو أبد. الناس كانت مفتوحة، الناس كانت تلبس اللي يعجبها، ما حد. The women could just choose whatever they want to wear. It was a lot more open to. Nobody was judging you if you're like. Can you tell us about one of your favorite memories in Baghdad? يهدي رأسنا الأولين ما يبقى كافر ما مخانة ما مخانة ما جيرانك هلا ما أمنوكم فين دلوقتي. Ao falarmos com esta senhora, percebemos que o Iraque há 50 anos era muito diferente daquilo que é hoje. As pessoas passaram por muitas guerras, muitas coisas, mas que antigamente as mulheres tinham muito mais liberdade, as pessoas tinham muito mais liberdade no geral, as mulheres andavam de biquíni na praia, de saia na rua, e deu-nos esperança porque fez-nos entender que isto que nós vemos hoje em dia não define a cultura no Iraque. Estamos agora na Mutanabi Street, em que é o maior mercado de Feira da Ladra de Bagdade. E como podem ver, isto é uma confusão, muito barulho e acima de tudo vende-se um pouco de tudo, desde velharias, disjuntores, tudo se vende aqui. Isto basicamente é o pequeno covil dele, está carregado de ossos de diferentes animais, inclusive é aqui de um possível humano. Que eu sei, é um sítio curioso. It goes back to 2019. October, some activists started like a campaign on social media, like calling people to come to Tahrir Square to start a revolution against our government. Because against unemployment, against like us not having the basic
of living, literally the basics of living, like water, power. So they called for a revolution and everyone came here. We started gathering from the 1st of October, and then things escalated really fast. The government started to bombing, tear gas bombs, and they started killing people, shooting people in here. We lost a lot of people. And I was about to get killed for 3 times. First time I was standing there, like behind you, and I was like handing people masks because, you know, tear gas, and they were suffocating all the time. I just heard someone shouting at me, just move, 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 and I didn't know, like I couldn't hear anyone. I didn't know, I just heard something being shot, and I didn't know that it's gonna be like me. So one of the guys, I don't know who, he just pulled me literally to the side of the road, and I was like, what the fuck, why did you do that? Like, what's happening? And he was like, yeah, you were about to get killed. And I look there and I see like a bomb. Yeah, things were really tough. It was really bad. Bye. So after 12, like when we go to the middle school, we like get separated, girls alone, boys alone, that's it. So from that time, this kind of separation starts. We don't really get involved with young boys or something. Let's say not even game. Yeah, not even game. Exactly. Football's only football. Yeah. So from that time, from the middle school, we start getting away separated. from each away other. from boys. So yeah, sometimes it gets really hard to be around men here. But now things are different. It's changing. It's really changing a lot. For example, like now in primary school, middle school, high school, we have like a mixed schools. Yeah. So it's totally fine. People are traveling a lot, so they have like they're meeting new people, different culture. So they're learning that it's okay. It's fine to be involved with the other gender. For example. Possivelmente o sítio mais sujo onde eu já estive. Ontem o taxista que disse para vir a Deer Park era fixe, claramente não é fixe. Impressionante. With you? Sit down, sit down. Okay, we sit down for a little bit. Ali. Choco. There you go. Nós não fumamos, mas ofereceram-nos um cigarro, por isso tivemos de aceitar. Mãe, desculpa. Mãe, Lá, mãe. mãe, eu nunca mais vou ter 27 anos e vou estar na margem do Rio Tigre com 2 Bagdadis a ver o pôr do sol e a fumar cigarros Bagdadi. That's nice. It's very nice. Desculpa. E é engraçado porque, embora a venda de álcool não seja legal, não se pode beber na rua. Por isso eles escondem-se aí atrás do muro, ficam a beber, a fumar. So anyone can come here, start the fire, and then hit with your family, probably. No? No, with my friends. Ah, with your No family. family. Okay. That's good. Mister, please, together, eat with me. No. Come on. Together, sir. It's okay? Okay. You always want to eat together with people. All Iraqi. Even if you don't know the person, you just say, come to me. Problem in Iraq. I love all people. Amazing. That's good. You fight? It's champion of the world. Really? Yes. I fight. Okay.
Hello. Araki, yes. Araki? Araki. Araki. Very nice. Look. نايس يعني جميل مثل اليوم. Very nice, very worry. nice. No worry. عراق شغل ايدي. شكرا. هذا حميسة. Acho que eles vão usar comigo. Eu sei, pelo menos eu estou com esta do teu lado. Pá, impressionante que eles iam comer este peixe sozinhos, 2 pessoas para comer o peixe, e de repente chegaram aqui 4 pessoas, eles estão a dividir connosco. Pá, incrível, já fomos chamados por quase toda a gente que está aqui à nossa volta para irmos lá provar as cenas deles, já estivemos ali a comer uns rissóis, a beber umas bebidas, a fumar xixa. Impressionante, é impressionante. Pá, os gajos de repente deram-nos um limão e nós ficamos meio naquela se os gajos nos estavam a gozar ou não. Meu Deus, isto é horrível. Agora é bom. It's good. Pá, vamos agora ter com um rapaz que conhecemos no Couchsurfing. Não conhecemos, mas vamos ter à loja que ele vende roupa árabe e vamos ver se ficamos lá hoje à noite para ver como é que corre. Aquela confusão mágica. Isto é o que eu estava a recomendar que nós comêssemos. Oh, sheephead, very nice. Conhecemos o Ali no Couchsurfing e passados 5 minutos estávamos dentro da carrinha da família dele, prontos para ir almoçar todos em conjunto. Almoçar como quem diz, que já eram 7 da tarde. Does your father have multiple women? No, multiple. Your mother. When imagine my mother would kill my father. Estamos aqui nesta salinha onde estivemos a almoçar, aqui a falar só com homens, e há bocado fomos para aquela sala ao lado, na boa, porque não estava lá ninguém. Mas agora conseguimos ouvir que estão lá as mulheres e é por isso que quando eles abrem ali a porta, não abrem completamente. Com medo já ia abrir a porta sem problema nenhum, ou seja, não deve ser uma cena normal para eles terem que bater à porta para poderem entrar. Porque elas não devem querer, ou eles não querem que elas estejam connosco, ou elas não querem estar connosco, ou então não estão tapadas, não sabemos muito bem. Depois do almoço, seguimos com o Ali. Opá, sinceramente, nem percebemos bem para onde é que nós íamos. Pá, é surreal a quantidade de pessoas que andam aqui, e aqui estamos na verdadeira Bagdá mesmo. Vê-se muito mais mulheres, mais gente. E eu não percebo muito bem o que é que vamos fazer, continuamos sem perceber o que é que estamos aqui a fazer. É fantástico. Sinal de coragem. Sorry. Pictures. Cena bem interessante aqui é que uma mesa dos homens e depois uma mesa só para as mulheres. Se até a servir o chá, há diferença entre homens e mulheres. Estamos a chegar ao mausoléu do imã e, se não me engano, é nesta rua que, quando é a época do Ramadão, quando o sol se põe, eles estendem aqui umas toalhas enormes e fazem repastos, fazem refeições todos juntos nesta rua, até lá à frente, até ao mausoléu. O lugar onde o Ali nos levou era o mausoléu mais importante de Bagdá, só que não nos deixaram filmar lá dentro. E como nós queríamos explorar melhor este lado religioso do país, decidimos ir até Karbala, que é considerada a cidade mais sagrada do Iraque. E neste momento estamos num corredor que liga o mausoléu de um dos netos do Maomé a outro mausoléu de outro neto do Maomé. Isto está cheio de peregrinos. Aliás, acho que todos os anos para aí 50 milhões de pessoas peregrinam até cá. É o local para onde mais gente peregrina.
E eu escolhi mal o meu outfit porque estou com uma camisola dos Estados Unidos. Se calhar devia escondê-lo. Mesmo dentro do islamismo existe uma diferença entre sunitas e xiitas. Os sunitas só acreditam no Maomé, enquanto os xiitas acreditam no resto da descendência do Maomé. E, por exemplo, aqui à frente está o neto dele, e é onde a maior parte dos xiitas prestam homenagem e vêm a rezar aqui até ao mausoléu onde ele está enterrado. Então é um bocado confuso todas estas variações, mas é um bocado como o cristianismo, que tens os protestantes, os evangélicos, os católicos, é um bocado igual, só que lá está, como não temos tanta informação sobre isso, não percebemos e podemos ficar um bocado confusos, que é o caso. E de repente estávamos a ser acompanhados pelos responsáveis do mausoléu mais importante do Iraque. Actually, he was kidnapped by Qaeda. Yes, 6 months. I am Muslim. Yeah. But he told me, you are not Muslim. Eu estava a ficar um bocado confuso porque eu não estava a perceber porque é que ele tinha sido raptado. Então eu perguntei-lhe se ele não era muçulmano e ele diz, não, nós somos todos muçulmanos. Eu é que sou xiita e os da Al-Qaeda são sunitas. I visit Syria just to visit, like you. He said you are believe the imams and go to the Allah by imams. I told him why? Where's the problem? Ele teve refém 6 meses, viu imensa gente a morrer à sua volta e no fim só sobreviveu porque fingiu que era sunita. I acting now and I'm not Shia. I saw when he killed some people. Really? Yes, Shia. Continuamos a nossa descida até ao sul do Iraque e paramos em Najaf, noutro sítio único, que atrás de mim é o cemitério maior do mundo. Mais de 6 milhões de pessoas estão aqui enterradas. É um outro sítio sagrado para os xiitas, para esta vertente do Islão, e é surreal, gigante. Depois desta experiência, decidimos mudar completamente o rumo da viagem e visitar um dos pontos mais a sul do Iraque, os pântanos da Mesopotâmia, onde no início do século XX a tribo dos pântanos vivia em harmonia. Cerca de 500 mil de pessoas viviam dos pântanos por milhares de anos. Até que Saddam Hussein decidiu que eles eram uma ameaça e dedicou-se a construir o que ele chamou o canal da mãe de todas as batalhas, que retirou a água e a vida de milhares de pessoas. Até 2003, o tamanho da população passou de 500 mil para um chocante número de apenas 20 mil sobreviventes. No entanto, depois do Saddam ser destituído, os árabes voltaram com uma vontade inalterada de ressuscitarem as suas terras. E passado 6 meses, as margens voltaram a preencher-se de verde e cheias de vida. E finalmente conhecemos o Abu Haider, uma personagem mítica desta região que toda a gente nos dizia que tínhamos que conhecer. E é com ele que vamos passar a noite e que vamos descobrir como está o estado atual dos pântanos da Mesopotâmia. Uau! Às 8 da noite, estamos agora no meio da escuridão, para o próximo sítio onde vamos ficar a dormir, que é uma cabana no meio dos pântanos. É normal que o barco seja pequeno porque a ideia é que são barcos como usavam há 6 mil anos atrás. A única diferença é que agora temos motor, então vamos um bocado mais rápido. شنو يا رب سهيل تمام acho que sim. tomorrow بالساعة tomorrow بالساعة What time? What time? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Good. 6 da manhã? 6 على مود سور Ok. Mas de facto isto está cheio de buracos no teto. Deixa eu ver.
vai ser bonito. A câmara que basicamente vamos dormir ao relento. É. Isto tem tipo um teto, mas é tudo aberto, é ao relento. Querem ouvir a nossa playlist durante a noite? Epá, não dormimos nada. Há uma coisa que eu aprendi. Não quero ter gansos em casa. Pelas imagens, vamos mostrar, vai parecer tudo fixe. Dormir num sítio assim não é assim tão bom quanto isso. Vai parecer fixe, o pessoal vai dizer, ei, curtia ter ido para lá. Não é assim tão bom dormir ao relento no meio dos gansos e das galinhas quanto isso. Esta região toda é conhecida como o berço das civilizações porque foi aqui que se pensa que, pelo menos continuamente há mais tempo, o ser humano habita. Foi aqui que os primeiros caçadores-recoletores pararam, se assentaram e se transformaram em agricultores, porque estes pântanos aqui nesta zona têm as condições ideais para a criação de gado. Existem aqui dezenas de pastores, porque têm bisontes e passam os bisontes de lugar para lugar. Pescadores, são terrenos férteis para a agricultura. Este povo, especialmente aqui dos pântanos, que por viver constantemente rodeado da vegetação, começaram a criar a sua própria identidade e a ser conhecidos como a tribo dos árabes dos pântanos. عليش يشمر دم الديدي يا مي ولا مسامك ولا مساك ترى جعيد وتحش مهلايا وك عليا ويا من تهت Portanto, nos últimos anos, 90% da área dos pântanos foi à vida. No entanto, como estamos a ver, continuam a existir aqui muitas pessoas a habitar. Mas o que só me faz pensar que, se já existem tantas pessoas num pântano tão pequeno, antigamente deveria ser uma quantidade e uma comunidade ridícula que nem temos bem noção da quantidade de pessoas que vivem disto. A nossa aventura pelo sul do Iraque terminou e seguimos rumo a norte, ao Kurdistão iraquiano, uma zona independente onde vive a maior etnia do mundo sem país, os curdos. Esse aqui é o pequeno almoço. São 10 da manhã. Já estamos a mandar aqui lá. É salgada. Já deve ter uns 4 dias e meio. E agora chegou a parte mais assustadora desta viagem. A saga de checkpoints militares. Por isso desaconselharam-nos vivamente a viajarmos sozinhos. Bem, fomos parados em mais um checkpoint e agora o Estima e o João foram lá acompanhar o nosso condutor e não sei, acho que vão fazer-nos algumas perguntas. Vamos ver se demora muito tempo. We do that just to your safe. Welcome. Anytime. Thank you. Como é um passaporte não é iraquiano, eles têm que ver se temos o visa ou não. Então tiram foto ao passaporte e depois ao visa para ver se está dentro da validade. Mas não houve problema nenhum, ninguém nos revistou nem nada, ninguém viu o carro. Passa-se bem. Estamos aqui a escolher o hotel e os gajos estão a ajudar a todos. Se calhar querem vir todos connosco. Vocês querem vir connosco para o hotel?
Chegamos agora a Ankawa, que é uma região que pertence a Erbil, onde maioritariamente as pessoas são cristãs, têm mais igrejas, e viemos ter com um rapaz que conhecemos no Couchsurfing e ele vai nos mostrar a área e também já conseguimos ver que aqui já há alguns sítios onde se pode comprar álcool. Nós, exatamente neste momento, estamos a apanhar um carim com o rapaz que conhecemos há uma hora atrás e descobrimos que ele organiza festas de transe em Erbil. Pá, e de modos que vamos juntar-nos a ele. Pá, estamos completamente desadequados. Esta roupa tem para aí 4 dias. Uma cerveja aqui custa $10, mas um cocktail custa 11. Por isso já sabes o que é que vamos pedir. Cheers, amigos. Guys, don't believe in media. It's spreading like misinformation. You gotta come here and see the real life people, like the hospitality of the people, as you guys feel, and it's very safe. And see, like we are having a rave in less than 1 hour. We just want to like share the moment with happiness and with love. Like we don't care like what is your background, like what is your religion, what is your ethnicity. Like we don't care about these things. There will be always like rumors in nations like be careful about this nation. This nation is friendly, but be careful about this one. And when you enter their land and you meet them, and you'll feel like no, it wasn't like that. And they will warn you about another one. Like the three of us, we have like very big dreams about leading the festivals in the region. I hope one day we get to a point that guys, people from all over the world will come. You guys will be amazed. One day, soon, inshallah. 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 Parece que a malta do Iraque está comigo e também não curto muito trânsito, porque na verdade éramos quase só nós na festa. Mas pronto, bebemos umas cervejas no Iraque e acho que foi altamente. Esta aqui é a nossa primeira experiência a conduzir no Iraque, em que este gajo vai ter que se fazer à vida. Não? Se ele tem medo de entrar numa rotunda ou no cruzamento, não saímos daqui. Sora. Sora. Yala. Espera aí. Ela. Passamos os checkpoints, estava tudo a correr bem, até que aquele gajo decide começar a gritar. E do nada, passado 5 minutos, como é óbvio, estava lá a polícia. Alô, bro. É agora que vamos ser presos? Yeah. Pá, será que fizeram queixa nossa aqui? Passport all. Card. Card? Não. And you? Alexandre Lemos Estima. Tá bom. Tá bom? Why? It's militar? No. Militar? No photo. No photo. Oh, no photo. Tá bom. Bye bye. Thank you. Do outro lado ali da estrada parece ser uma espécie de uma base militar. Por acaso vê-se daqui a malta ali os carros e eles devem-nos ter, a polícia deve ter reparado em nós, então veio até aqui. Pá, de modos que ele estava a gritar. Ele estava a gritar. Estava a testar o eco das montanhas e não me apercebi que estava a falar, a gritar diretamente para a base militar. Se calhar foi isso então, é. O dia estava a chegar ao fim e já tínhamos passado por 2, 3 vilas e não tínhamos tido sucesso nenhum em encontrar alojamento. E então decidimos pedir ajuda aos locais. Wait, can you come here?
Come with us and show us. Come with us. Come. Bora. Okay. Salam. Okay. Uch? Okay. Let's go. Vai lá com? We are four. He said that for one night you can stay this hotel by 7,000 dinar. É feiriço, olha. Quantas pessoas é que já dormiram aqui nesta cama? Antes de nós? Foi. Certeza, olha lá. Mas eu acho que isto não é um hotel, mas isto é tipo a casa do Zé Manel. Aliás, se isto é um hotel, nós pagamos $45 para ficar aqui. Sim. É o pior hotel de qualidade de preço onde eu já estive na vida. É uma grande merda, mas é grande. É uma grande. Os nossos lençóis já não são trocados para 3 metros e meio. Aquilo está tudo manchado. Tu viste que na cama tem o formato de um cu. Alguém se sentou lá. Ali. Vamos aqui tipo um dos barbeiros mais shady que se podia encontrar. Mais roto. E ele vai tentar meio que em árabe e inglês pedir um corte de cabelo e de barba e assim. Ou em curto. I want to cut my hair. Ok? Acho que nem árabe fala. Vamos, let's go. Farsi. Pá, está explicado, vamos ver o que é que isto dá. E vai ele, confiança. Eu vou aceitar o que vier para ficar. The best barber in Buda. Good. Shukran. Correu melhor do que na Turquia. Um dos sítios mais bonitos e que eu mais queria ir no Iraque era o Dore Valley, uma espécie de Grand Canyon aqui do Kurdistão. E logo no primeiro checkpoint, por uma razão que não entendemos, fomos proibidos de lá ir. Bure. We cannot go to Bure. Estás para mim a arriscar ir. Ah pá, não, vamos tipo ao checkpoint. O que é o pior que pode acontecer? É eles estarem em contacto e eles terem-lhes dito especificamente não deixem estes gajos passar. Chegamos certo, ali mas estamos a tentar passar. É suspeito. Mas vamos presos. Terem-nos dito. Vamos presos. Estás-te a rir? Meu, a sério? Não vamos presos, bro. Nós só meu, estamos, tipo, é extremamente suspeito terem-nos dito especificamente não vão para ali e nós estarmos a tentar. Tu para ires para Dura tens de ir por estradas duvidosas. Pronto, perdemos. Perdemos, claro. Não, mas agora fora de brincadeiras. Não, isso não é realista. Isso vai dar um 31. Pode ficar giro, pode comentário e tal. É um momento de tensão, mas pá, não é brincadeira. Não sei, acho que vamos indo e vamos vendo. Se formos mandados parar no outro checkpoint, também perguntamos. Primeiro checkpoint, somos logo apresentados com gajos cheios de armas. Mais uma vez, mandamos parar aqui. Can go? E pronto, pelos vistos, vamos poder ir. Acho que isto deve ser dos sítios mais bonitos que eu já andei. A vista que está ali para baixo, surreal. Isto é mesmo brutal. Tu estavas à espera disto? Pá, não. Vocês estavam a falar disto e eu fiz de propósito para não ver para onde é que vínhamos. Pá, acho que é dos sítios mais bonitos que eu já vi. Nós preparámos o suficiente e assim podemos tentar falar com curtos lá. Salam alaikum. We Soran. Soran. Salam alaikum. Portugal.
Portugal. Portugal. And you? Secham. Aqui? Ok. Speak Sorani? Barzani. Barzani. غير ممنوع. Começamos a ir cerca de 1 km do destino. Novo checkpoint. Nós fomos parados, pensávamos que estávamos em Sarilhos, já que não íamos poder passar. Depois eles começam a falar uns com os outros e do nada está o Duarte a falar com o filho deste homem que está aqui atrás de nós. Stay in my home. You can come to my home and stay with my family if you want. Oh, really? Well, thank you. E arranjámos casa onde ficar a dormir hoje. Então, passámos de estamos em Sarilhos para temos casa onde dormir hoje de graça. You can go to my home or Yes? I get the hotel to you. Come, awesome. Is it okay for you? Yeah, normal. Welcome. Thank you. My father is the best fan of Cristiano. Full of Cristiano. But you like Messi. Yes. Não vi nada disto na rádio. I want to ask you one thing. It's okay? Yes. How do you think Kurdish people in general are seen by your neighbors? First, Arabs or Iranian because it's attack to my people. Turkey attack my people. In this stories are land of Kurds, but for example, Iranian it says you're not your land. I kick your land. You can live in here. You can have anything in here. Mas. Pá, ele estava a começar a se abrir, por isso agora se ele voltar e não. E tá ele. E se não quiser abordar o assunto, estava a falar sobre que tinham sido massacrados cerca de 40 mil. The government of Iran doesn't like Kurdish Iran people very much, no? Don't like Kurds so. No. And رامين أول مكان تسيرك لما خراب Zamba. آخر ناكل دبي وين بلاي. I say video for the dialogue is bad because it's police. Okay. It's not. Yes. Just my father say you can't say about Saddam. Yes. He doesn't want you to talk Yes, about. because no, it's not safe for saying about party on Yeshati and Yeah. it's not safe. It's not safe. Yes. Ok. Yeah. Angustiante é perceber que eles se sentem odiados por todos os países que estão aqui à volta, os curdos. Ele estava a falar agora especificamente do Irão, mas de facto noutras conversas que tivemos agora com ele e que não filmamos porque eles pediram para não filmar, mas de facto é impressionante, é triste. Para nós é uma coisa que nós não entendemos, não é? E, felizmente acho que nunca vamos entender, mas de facto viver com este feeling de que todos os teus vizinhos te odeiam, a Turquia, a Síria, os árabes do Iraque, o Irão, estava a dizer que o Irão acha que estas terras não são deles. Pá, assustador. Este sítio é simplesmente lindo, só lindo.
como há tão pouca informação na net, tão poucas fotografias, uma pessoa quando chega a lugares como este surpreende sempre. As fotografias nunca fazem justiça àquilo que na verdade é. É sempre surpreendente, é sempre melhor do que o que achávamos que ia ser. Que spot, meu, que spot incrível. Ontem estávamos algures lá para cima, depois daquela vilazinha, a ver o pôr do sol e reparamos que havia malta a fazer um caminho cá em baixo no vale e hoje viemos à procura desse caminho, encontramos, é por ali. Pá, e esta vista é incrível, meu, surreal. Olhem para isto, incrível. Vamos ali para trás. Não podemos perder a oportunidade de dar aqui um mergulho. Nem sabíamos que existia um lugar assim no Iraque. O único problema, que é um grave problema, é que este rio corre pela cidade de Soran. Portanto está cheio de merda e cheio de lixo em todo lado. Se há a possibilidade de me cair um membro, se faz falta, pode segurar. Yeah. Ah! 12 graus. Está 12? Yeah. Parece menos. Ah! E acabámos de ver uma cascata de merda. Eu acho que isto aqui é um esgoto. Pai, olha aquela cor, que nojo. Aí. Epá. Daqui parece café. Independentemente de ser merda ou não, é uma merda. Pá, cheirar não me cheira a nada. Yeah. A nossa expedição pelo fascinante Kurdistão chega agora ao seu fim e voltamos as atenções para um novo destino, Mossul. Ao atravessarmos as fronteiras do Kurdistão, embarcamos numa nova etapa, mergulhando nas memórias de uma cidade que há poucos anos estava sob o domínio das forças do Daesh. É a última grande cidade do Iraque onde o autoproclamado Estado Islâmico ainda está presente. Contra o autoproclamado Estado Islâmico em Mossul, 300 militares do Estado Islâmico controlam ainda uma área de 500 metros quadrados da cidade velha. Reduzida a escombros, a mesquita de Al-Nuri era um dos maiores símbolos do Iraque e do Islão e foi aqui que em 2014 o Estado Islâmico anunciou a criação do Califato. 5 anos após a batalha em Mossul, a cidade ressurge das cinzas. Entre escombros, a resiliência do povo destaca-se, trazendo renascimento às ruas outrora marcadas pela guerra. Mossul, um testemunho de esperança que emerge das ruínas. Chegámos a Mossul e definitivamente não estávamos preparados para o que íamos viver. Politics and religion at all. Politics never. Never? Never. Why? But it's better not to talk about politics. People don't want to talk about no, politics? it will cause problems. Really? For the people? Yeah, for the people. For me. Even nowadays? Yeah. Talking about government in any way, it cause big problem for me. Okay, so there's no freedom of speech in... you can say yes. Okay. Yeah, you can talk about the food, the street, the people. Better to avoid talking about the last 10 years. Really? Yeah. Pá, eles liberdade de expressão têm, não podem é falar de homossexuais, política, papel das mulheres, guerra. Pá, mas têm liberdade de expressão. Messi, Messi! Is it okay for you guys to pole dance like this? Yeah. You do that? Hey, you do that? Um gajo até queria andar na rua, mas olha,
Aí, de repente estamos a ser perseguidos. Combinamos um almoço amanhã à 1h em frente ao restaurante Tomate. Portugal. Às tantas, começámos a ouvir o Call for Prayer e como ainda não tínhamos estado em nenhuma mesquita durante a oração, decidimos ir ver como é que era. As coisas não correram muito bem porque no final da oração eles reparem 4 marmeiros de câmara na mão. Ficaram um bocado desconfiados. A nossa sorte, e felizmente apareceu o imã, que é o responsável da mesquita, que chegou lá e acalmou os ânimos e espalhou uma mensagem muito positiva. احنا في اي وقت صباحا مساء نحن راح نجيب. He's welcoming you all the time. نحن ماكو فرق بيناتنا ترى. We are the same, not like no difference in religion. We are all the same. Brother أخوة. أي نعم أخوة. We are religion. They love. نحن كذلك أخوة. All of us are brothers. يعني سأتجون. E de repente estamos numa mesquita com uma pessoa a partilhar uma mensagem universal sobre o amor. É poético. Então quero fazer uma tatu a dizer meu querido irmão, meu querido pai, em português. Vamos agora ter com o nosso guia, que é um homem mais velho, tem bastante histórias sobre Mossul, que viveu cá durante a ocupação e vai-nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a história aqui da cidade. Por isso, vamos agora ter com ele, que está ali ao lado. We are from Portugal. Portugal. Country of Antonio. Antonio? Who's Antonio? We don't know. There's a famous man in the world. In the UN, United Nations, the head of United Nations. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Yeah, Antonio Guterres. Of course. Poor family living here. All of them living in the happiness. Come look the dummy. Oh, look, people living here. No forces of Russia, no forces of China, no forces of any. All of them innocent people here. And that's how there is a woman keep the child, 4 children, when the heavy bomb explosion, he wants to keep the child and she's dead with the child. Most of family living dead here and most of them there is a bone of a human being until this moment. Portanto, segundo o que ele disse, esta zona aqui era tudo lojas e agora está completamente destruído. E eles fizeram aqui um novo mercado sob a destruição destas lojas que estão por aqui. E agora está-nos a levar para uma ruela onde devem ser mais do mercado e mais lojas destruídas. It's a nice house. Wow. Yeah. Very nice house. The people here living in high cities, all of them smart people. Why? Because no noisy, no bad gases. I can walk, but I can't. It's difficult. You all believe me? When you are coming here to visit me, your visit give me the power of chi. The chi power is inside everybody, secret power. When my body meet you and say the truth to everybody and became you get more energy. Yeah, give me energy this visit. Vinham para aqui quando estavam temperaturas mais altas, comiam, descansavam. E é interessante que basicamente eles não tinham eletricidade e utilizavam um sistema natural para se manterem com temperaturas mais amenas. Quando as temperaturas estavam mais altas no verão e quando estavam mais baixas no inverno. Put in your mind, you are sleeping and you are living here with your family and this rocket coming. What happened to you? And why is it still all here? Or maybe this cold? The tactical name not serious. Yeah. Or maybe it was high by this storm. Okay, because there's still a lot of them. Look,
Look, the ISIS used this pantaloon. How many years is person of the ISIS? 6 years? Everything here belongs to the innocent family. Estes buracos aqui foram feitos pela ISIS quando teve controle da casa, que era uma maneira deles conseguirem circular entre casas. Porque aquilo é uma casa, esta é uma diferente, então eles fazem tipo os buracos de um lado ao outro para passar. You cannot enter this house, it's not safe. Okay. By Arabic and English. Is there still houses not safe? Yeah, there are. There are still now houses that not safe. Ah, ok. It's really a lot of bullet holes. A lot. Because the last battle was here, so it's heavy. It's called like street fighting. Why ISIS took this place? Because this place is the most strategic place. If you go upstairs, you can control the other front. So it is the perfect place for the snipers. When you go upstairs, you can see the holes for the snipers. That thing. This a bad man. Oh my God, listen to him. My life belongs to you, not belongs to this man. For you to go out of Mosul, you would need to pass through the judge. No. No? No. I'm going to Baghdad secretly by taxi. Okay. 300,000 to the person. The taxi take only 20,000. The way between Nineveh and Baghdad by taxi, 4.5 hours. When I'm traveled to Baghdad in that day, the way 18 hours in the desert. And the driver pay every checkpoint in the open area. Ok. É impressionante a destruição e o rastro de destruição que foi deixado e como é que tantos anos depois isto continua completamente de rastros. Debaixo dos destroços eles nem sequer procuraram se havia corpos ou assim, não mexeram. Percebem impossível que debaixo dos destroços ali comeces a levantar uma outra pedra e possas encontrar corpos. E ele também disse que lá fora vai haver sítios em que podemos ainda ver ossos de humanos. É isso, costumo bem acreditar, a perceber, coisa esquisito. Pensar que tipo ali, para 10 metros de onde nós estamos, podem estar corpos de pessoas. Building, a lot of bones, human bones. And here also I will show you. Do you think they were ISIS fighters or innocent people? Oh, no, nobody knows. People with no names that A lot of families disappeared. It's very, very happy to any family. But today it became a tragedy area. The area became very sad because the house without family here. This is the result of the fight of United States. Para lá destas riscas vermelhas ainda não foi explorado. Então é bem possível que aqui ainda tenha bombas escondidas, possivelmente corpos de pessoas ainda por descobrir. So always remember this is a flat area, no houses. Before, this area is overcrowded houses. All this area, there is no way between the houses. Wow. Yeah. Ele estava sempre a mostrar-nos as roupas que íamos encontrando por ali, porque queria que entendêssemos mesmo que as reais vítimas deste conflito foram os civis. To the ISIS, those close of ISIS, they said ISIS. It's animal bone, not a human being bone. This is an animal. No, human. Human? Yeah. Just be careful. Yeah, maybe. Daniel, it's better to come back. There's no grass in the park. Monte de ossos partidos, quase parece um esqueleto inteiro.
maybe you want to sleep here today. Yeah, it's the bison. It's a fucking huge. Every point. Bem, isto é estranho porque, por um lado, acho que faz todo sentido estarmos aqui porque estamos a ver e a mostrar a realidade daquilo que é isto hoje em dia e que foi durante a altura da ocupação do Daesh. Por outro lado, parece uma cena meio lúdica ao mesmo tempo e estamos aqui a falar de vidas de milhares de pessoas que foram destruídas e outras alteradas e outras... Bem, agora passou este miúdo por nós e vive naquela casa, a mãe dele morreu na altura da ocupação, ele não morreu porque fugiu. Surreal. Tudo isto era um bairro gigante com casa ao lado de casa e está tudo destruído. Impressionante. Então, o que é que esperas que as pessoas fiquem a pensar do Iraque? Eu gostava que as pessoas entendessem que nós somos uns privilegiados por vivermos na cultura em que vivemos, na sociedade em que vivemos e que nem toda a gente tem essa sorte. And all of them destroyed because of ISIS. O Iraque é duro, esta gente passou por muito e é impressionante ver o quanto têm para dar e como nos fazem sentir tão bem e tão bem recebidos. It was a pleasure to meet you. Thank you so much. And I wish you... Are you happy? Very happy. I wish you a lot of energy. Inshallah. Portanto, eu gostava que quem visse este vídeo perdesse um bocado o preconceito e que se deixasse aquecer ali um bocadinho o coração e perceber que o Iraque está a melhorar e que tem mesmo muito para dar. Just because they went through all of those harsh moments and a lot of wars and stuff, I don't know how they're able to be this kind and this like friendly and understanding and welcoming to everyone. I don't know, it's very magical. Eu quero que pensem num sítio que é seguro, cheio de pessoas boas e carregado de histórias para contar. Eu gostava que as pessoas ficassem com vontade de visitar o Iraque e de terem experiências similares àquelas que nós tivemos. Mas, no mínimo, que percebessem que, mais do que títulos sensacionalistas que só falam em guerra, o Iraque é muito mais do que isso. Esperamos que este documentário, repleto de imagens e sons que capturam a essência desta terra fascinante, sirva como convite para todos os que assistirem a embarcarem na sua própria jornada até ao Iraque.